existe uma coisa que sempre me intrigou. Ao longo da vida, eu conheci muitas pessoas inteligentes, pessoas engraçadas, bonitas, extremamente talentosas. Mas, curiosamente, essas nem sempre foram as pessoas que mais me marcaram. As pessoas que mais ficaram na minha memória tinham outra característica. Elas eram carismáticas. E não daquele jeito que normalmente aparece nos filmes. Elas não chegavam dominando o ambiente, não faziam discursos incríveis, não eram o centro das atenções. Na verdade, algumas delas eram até bem quietas. Mas tinha alguma coisa nelas, alguma coisa que fazia você gostar de estar perto, sabe? E por muito tempo eu achei que isso fosse um dom, uma habilidade misteriosa que algumas pessoas recebem ao nascer. Mas hoje eu acho que eu estava olhando para o lugar errado. Porque quanto mais eu observava pessoas assim, mais eu percebia uma coisa curiosa. Elas não passavam o tempo tentando ser interessantes. Elas faziam você se sentir interessante. E isso muda tudo, porque nós crescemos ouvindo que para ser carismático precisamos aprender a falar melhor, precisamos ter confiança, ser engraçados, ter presença, mas talvez o verdadeiro carisma não tenha tanto a ver com o que sai da nossa boca. Talvez tenha mais a ver com a atenção que damos aos outros. Pensa em quantas conversas você teve recentemente. Agora tenta lembrar quantas pessoas realmente pareciam estar ouvindo você. Não apenas ouvindo as palavras, mas ouvindo de verdade. Sem olhar para o celular, sem esperar ansiosamente a vez de falar, sem transformar a conversa nelas mesmas. Infelizmente, isso está ficando muito raro. Muito raro. E vivemos numa época em que todo mundo quer atenção, todo mundo quer ser visto, todo mundo quer ser ouvido, mas poucas pessoas realmente observam, poucas pessoas realmente escutam. E talvez seja justamente por isso que ouvir se tornou tão valioso. Porque quando alguém presta atenção genuína em você, você percebe na hora. E existe uma sensação estranha, porque você sente que importa, você sente que está sendo levado a sério. E você sente que aquela pessoa está realmente presente. E presença hoje em dia virou uma coisa extremamente rara. A gente está sempre em algum lugar, mas dificilmente totalmente ali. Estamos conversando enquanto pensamos na próxima tarefa. Estamos ouvindo alguém enquanto olhamos uma notificação. Estamos fisicamente presentes, mas mentalmente espalhados. E talvez seja por isso que algumas pessoas se destacam tanto. Porque elas fazem uma coisa simples. Elas estão ali, de verdade. Eu lembro de uma pessoa que conheci alguns anos atrás. E o mais curioso é que eu não lembro exatamente do que conversamos. Mas eu lembro perfeitamente de como eu me senti. Eu senti que ela estava interessada. Não educada, nem qualquer outra coisa, mas sim interessada. Existia uma diferença enorme. Ela fazia perguntas, prestava atenção nas respostas, lembrava de detalhes. E aquilo me marcou, porque não é algo tão comum quanto deveria ser. E eu acho que esse é um dos grandes segredos mais subestimados do carisma. As pessoas adoram falar sobre confiança, sobre linguagem corporal, técnicas de comunicação, mas raramente falam sobre interesse genuíno. E talvez porque interesse genuíno não possa ser fingido. Você pode decorar frases, pode aprender gestos, praticar postura, mas não consegue fingir curiosidade por muito tempo. As pessoas percebem, sempre percebem. E talvez seja justamente por isso que o verdadeiro carisma não seja tão difícil de copiar, porque ele nasce de algo simples. Você realmente se importa com as pessoas? Ou está apenas esperando a sua vez de falar? Essa pergunta parece pequena, mas muda completamente a forma como nos relacionamos. Outra coisa que eu percebi é que muitas pessoas carismáticas costumam fazer algo que muita gente esqueceu. Eles reconhecem os outros. E eu não estou falando de elogios exagerados. Eu estou falando de coisas simples. Elas agradecem, elogiam quando admiram algo, demonstram apreciação. E isso parece muito básico, mas não é. Porque quantas vezes você já admirou alguma qualidade de alguém e nunca falou nada? Quantas vezes alguém fez algo legal por você e você simplesmente seguiu em frente? A gente pensa essas coisas, mas raramente verbaliza. As pessoas carismáticas não. Elas costumam verbalizar. E às vezes uma frase sincera pode ficar na memória de alguém por anos. Talvez porque todos nós estejamos carregando batalhas que ninguém vê, e ouvir algo positivo no momento certo pode fazer mais diferença do que imaginamos. Mas existe uma coisa importante: ser carismático não significa agradar todo mundo. Na verdade,
Acho que é uma das maiores armadilhas confundir essas duas coisas. Você pode ser gentil e ainda discordar das pessoas. Pode ser educado e ainda estabelecer limites. Pode ser agradável sem tentar ganhar a aprovação o tempo inteiro. Porque carisma não é manipulação, é performance. Não é fazer com que todos gostem de você. Talvez seja apenas a capacidade de fazer os outros se sentirem confortáveis perto de quem você realmente é. E talvez essa seja a parte mais bonita de tudo, porque significa que qualquer pessoa pode desenvolver isso. Não importa se você é extrovertido, se é tímido, se gosta de multidões ou prefere ficar no seu canto. O carisma não nasce necessariamente da fala. Muitas vezes ele nasce da atenção, da empatia, da presença, da capacidade de fazer alguém se sentir que importa. E eu acho que isso tudo está ficando cada vez mais raro. Num mundo onde todo mundo quer ser percebido, poucas pessoas escolhem perceber os outros. Num mundo onde todo mundo quer falar, poucas pessoas escolhem ouvir. E, principalmente em um mundo que todo mundo quer ser interessante, poucas pessoas escolhem se interessar. Talvez seja por isso que pessoas carismáticas são tão marcantes. Não porque brilham mais que todo mundo, mas porque fazem os outros brilharem também. E, sinceramente, eu acho que o mundo precisa de mais pessoas assim. Mas, enfim, essa é só uma reflexão. E agora eu gostaria de saber de você. Qual foi a pessoa mais carismática que você já conheceu? E o que exatamente fez ela ser tão inesquecível?